devemos trabalhar, nós devemos ter alguns objetivos, mas nós como igreja não podemos esquecer que o nosso alvo, o nosso objetivo final é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Aleluia, Jesus, é verdade. E nós muitas vezes ficamos tão ocupados com tantos afazeres, com tantos trabalhos, que nós esquecemos de juntar tesouro onde realmente vai ter valor. Porque tudo que você juntar aqui nessa terra, um dia quando o Senhor te chamar para a eternidade, que Deus nos abençoe, que até lá nós estejamos firmes com o Senhor, para que realmente Ele venha nos chamar para o seu lado, né, para estarmos juntos com Ele. Tudo que nós juntarmos aqui, no máximo vai ficar para os seus filhos, para os seus herdeiros. Isso se ainda restar alguma coisa durante toda a sua vida. Mas tudo que realmente vai ter valor é aquilo que você vai juntar para a eternidade. E o que eu vou juntar para a eternidade se eu estou sempre preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o meu trabalho, com o meu status, com a forma como eu quero que as pessoas me vejam? Porque a palavra de Deus diz que o reino do Senhor não é apenas comida e nem bebida, mas ele é salvação, ele é vida eterna. Aleluia, Jesus. Eu coloquei alguns pontos que nós não podemos esquecer. Paulo, sempre nós vemos em algumas comparações, né? Algumas pessoas gostam de comparar a igreja do Senhor com um hospital ou algo assim, mas na palavra do Senhor não tem essa comparação. Deus não compara a sua igreja com o hospital, não compara com isso, porque Paulo, que foi um grande servo do Senhor, ele comparou a nossa vida cristã como uma corrida, como uma competição. Como assim? Todos nós já assistimos Olimpíadas, vimos alguns jogos, né? O atleta, ele se prepara apenas para ganhar uma medalha, por um breve período de tempo. Muitos gastam até mesmo toda a sua juventude, se esforçam com tudo que eles têm para ganhar uma medalha e durante um breve período de tempo ter o que eles almejaram, o sucesso que eles queriam. E aí Paulo, ele vai dizer aqui, em 1 Coríntios 24 e no 25, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Porque ele, na época de Paulo, tinha iniciado os Jogos Olímpicos lá da Grécia, né, que se iniciou, e ele viu que os atletas, para ganhar uma medalha, algo tão simples, que durava tão pouco tempo, aquela glória, aquela fama, eles se esforçavam às vezes a vida toda, por apenas aquele momento. E muitas vezes, olhando a caminhada cristã, os cristãos, ele percebia que os cristãos, por algo que era eterno, não se esforçavam tanto. Por quê? Porque aqui diz que nós, como cristãos, devemos nos lembrar que, como a palavra do Senhor diz, o céu ele é tomado à força. Então sempre vai haver barreiras para tentar te impedir de continuar na sua caminhada e de continuar até o fim. Porque o que nós estamos buscando é algo que não se pode mensurar, é algo que não tem preço, que não tem valor. Porque se você acha que o ouro aqui dessa terra vale a pena todo o seu esforço, imagine o quanto que vale a pena você dar a sua vida para Cristo, deixar de vivê-la para si mesmo, para ganhar a salvação e a vida eterna. Porque nós muitas vezes perdemos tanto tempo agradando a nós mesmos. Hoje eu vou comer alguma coisa que eu gosto, hoje eu vou vestir o que eu gosto, hoje eu vou fazer o que eu gosto. E muitas vezes nós nos esquecemos de tentar agradar o nosso Senhor. Porque Jesus ele falou que todos aqueles que querem vir após eles, querem ser seus seguidores, devem deixar suas próprias vontades. Porque nós agora não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E aqui no outro versículo diz exatamente isso. Porque aqui em 2 Timóteo 2,5 diz o seguinte: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Como assim? Perigoso. Qualquer pessoa, para conseguir conquistar qualquer coisa, ela vai precisar de ter parâmetros, ela vai precisar de ter limites, ela vai precisar de regras para poder definir como que ela vai alcançar. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Jesus mesmo, desde Gênesis até Apocalipse, ele fala
que existe um padrão para quem quer alcançar o céu. Porque o céu ele não é alcançado de qualquer forma. Porque o nosso Deus, em um dos seus preceitos, diz que Ele é santo, que Ele é justo e que Ele não condiz com o pecado. E tudo aquilo que se distancia do centro da vontade de Deus é pecado. Porque muitas vezes nós pensamos apenas nos pecados mais padronizados, que todo mundo conhece, que só isso que é pecado. Mas a verdade é que tudo aquilo que me afasta de estar fazendo a vontade do meu Deus é um pecado. Porque se distanciar de Deus não é somente para poder seguir as vontades da minha carne. Muitas vezes nós estamos ali, dentro da casa do Senhor, fazendo coisas que aparentemente não são pecado, mas estão nos distanciando de fazer a vontade de Deus. Porque o tempo que era para mim doar para o meu Deus, eu estou deixando para outras coisas fúteis que não vão me dar nenhum tipo de retorno na vida espiritual. E aqui também diz da nossa recompensa. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Deus, Ele vai nos julgar de acordo com as nossas obras. Porque muitas vezes nós olhamos para esse mundo e achamos que tudo vai ficar como está, e não vai ficar. Jesus Cristo mesmo nos deixou bem claro que Ele ia para o céu, mas que Ele retornaria para aqueles que tivessem tomado a decisão de segui-lo e de fazer a vontade dEle. E a igreja até hoje tem esperado essa promessa. Porque nós não estamos aqui somente para vir para a igreja, cantar uns hinos, ouvir umas pregações, ouvir um pouco da palavra de Deus, ir para casa e depois chegar no fim da vida, morrer e acabou. Não é isso. A esperança do cristão é a vida eterna. E todos nós, como igreja, a nossa maior convicção é que Cristo vai voltar um dia e Ele vem buscar a sua igreja. E a palavra de Deus diz que Ele vai julgar de acordo com as nossas obras. Porque não há nada que há encoberto, como a própria palavra do Senhor diz, que não seja descoberto. Porque tudo que nós fazemos, Ele, lá no mundo espiritual, vai ter uma recompensa, seja boa ou seja ruim. Porque o próprio Jesus, quando Ele pregava parábolas, Ele dizia que tudo aquilo que a gente planta, nós iremos colher. Então, se a gente planta para a vida eterna, na vida eterna nós iremos colher. Se nós colhemos apenas nessa vida, nós vamos colher apenas nessa vida. E a recompensa que Cristo tem para nós é muito maior do que qualquer casa, carro, qualquer bem que você queira nessa terra. E nós não podemos nos esquecer disso, porque hoje nós vemos muitas pessoas perdidas em tantas coisas que têm nos distraído do nosso foco, que muitas vezes nós nos perdemos e estamos realmente perdendo o caminho do céu. E a palavra de Deus diz que esse caminho é estreito, esse caminho ele não é fácil. Porque você deixar de fazer o que a sua própria carne ou o que você quer não é fácil. Então qualquer evangelho que seja banalizado, que diz que servir a Deus é simplesmente vir para a igreja e não ter que deixar nada do mundo, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. É o evangelho que eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu sei que não é correto para o cristão. Porque aqui mesmo está dizendo que nós corremos uma corrida. Mas nessa corrida, se para um atleta comum ele tem que deixar de fazer tantas coisas, imagine nós, que somos cristãos e que o mundo nos vê como a própria Bíblia. Porque o Paulo, ele dizia o seguinte, que nós somos a carta viva, que o mundo lê. Então, o mundo ele não vai pegar a Bíblia para ler. O mundo ele vai olhar para a sua vida e ver se você está condizente com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem pregado. E muitas vezes, muitos crentes têm servido de escândalo, e muitas vezes até mesmo servido de tropeço, como a própria palavra de Deus diz, para que outros venham querer vir a este evangelho. E nós, como cristãos, temos sim, porque hoje em dia vivemos o mundo só pensa em Mateus 7, né? Não julgueis para não ser julgados. Todo mundo só lembra desse versículo na Bíblia. Só que o que acontece? A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, não vivemos mais como o mundo. Nós temos sim a obrigação de fazermos a diferença de sermos sal e de sermos luz. E não tem como não ser luz de um mundo que está coberto de trevas. Não tem como ser sal num mundo que não tem sabor nenhum. Então nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Não podemos nos esquecer disso. Aleluia, Jesus. É desse jeito. Não podemos esquecer do nosso alvo. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Está escrito lá em Apocalipse. Aleluia, Jesus. Por que ele fala isso?
Porque, infelizmente, se nós formos olhar para o ser humano, como lá em Jeremias diz, maldito homem que confia no próprio homem, você vai ser impedido de chegar ao céu. Porque se você for olhar para o homem, se você for olhar para o ser humano, você vai ter todos os motivos para não permanecer no caminho de Cristo. Verdade. Porque lá em Jeremias, como eu disse, fala, maldito o homem que confia no próprio homem. Porque se você for tentar achar como padrão o homem, por mais santo que você ache que ele seja uma mulher, ele nunca será o nosso padrão. Porque a Bíblia diz que o nosso padrão, o nosso alvo, o nosso exemplo é Cristo. Não existe nenhum outro exemplo para nós seguirmos a não ser Cristo. Somente Jesus foi um homem sem pecado. E é por isso que ele foi o nosso sacrifício. É por isso que a vida dele serviu como o sacrifício para nos salvarmos dos nossos pecados, para nos redimir de todas as nossas culpas. Aleluia, então, Jesus, graças a Deus. Para os homens ou para as mulheres, por mais que elas tenham que ser, né? A igreja sim tem que ser o padrão, mas nós não podemos ficar fixos nisso. Porque a própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos seriam muito poucos mesmo, os que realmente dariam um verdadeiro testemunho de cristãos. E a palavra de Deus ainda diz que se possível fosse, se Deus não abreviasse os dias, até mesmo esses iriam se perder. Meu Porque Deus. enquanto muitas pessoas, até mesmo nós cristãos, estamos preocupados com tantas futilidades, preocupados com nós mesmos, o diabo ele está o tempo todo, 24 horas por dia, fixado em ganhar mais almas para a perdição. E enquanto isso, nós estamos tão preocupados com nós mesmos que nós nos esquecemos de lembrar disso. Que a cada segundo, a cada minuto, muitas pessoas que nós conhecemos, que nós dizemos que amamos, estão condenadas ao inferno. Porque a palavra de Deus, ela diz que há um céu e ela diz que há um inferno. E nós não podemos nos esquecer disso e pensar apenas na religiosidade. Porque a religiosidade ela vai ficar. E quando Cristo voltar, ele não vai buscar uma placa de igreja, ele não vai buscar uma certa denominação, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E quem é essa noiva? Essa noiva é aquela que cumpre o que a palavra dele diz. Essa noiva não é aquela que está em igreja X ou igreja Y. Essa igreja é aquela que cumpre os preceitos dele, que está na palavra dele. E aqui eu trouxe 3 exemplos de perseverança. O primeiro é Jó, né? Sempre quando nós falamos de perseverança, nós nos lembramos de Jó. Jó foi um homem temente a Deus e que, independente do próprio Deus ter feito prova com ele, para ver se realmente ele é fiel, ele não desistiu. Ele não deixou de crer e ele não deixou de acreditar que Deus era fiel e de que Deus era bom. Porque a palavra de Deus diz lá em Jó, que Jó era um homem rico, ele tinha tudo. E aí, o diabo, em um dos seus passeios, porque tem gente que acha que o diabo está no inferno, ele não está, ele está na terra, o tempo todo buscando cumprir os seus desígnios, né? E ele foi ao céu, sim, ele foi ao céu e falou, e Deus mesmo falou com ele e disse, tá? Tudo isso escrito lá no livro de Jó, no capítulo 1, se vocês quiserem, depois vocês podem acompanhar. Deus mesmo deu o testemunho de Jó e falou, olha, você tem visto meu servo Jó? Ele é um homem temente, ele é um homem que não se desvia, ele é um homem que está perseverando, continuando sendo justo. Mas ele já falou, não, mas aí é fácil. Ele é rico, ele tem as filhas mais bonitas, ele tem os melhores filhos, ele tem o gado, ele é um dos homens melhores da terra. Como é que não é fácil servir a Deus desse jeito, tendo tudo, não faltando nada? E Deus permitiu que o diabo fosse lá e tirasse tudo de Jó. E ele tirou até mesmo os filhos, a casa, os bens. E aí muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas como Deus foi ruim com Jó? E Deus fez tudo isso apenas para provar que Jó era temente. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não dá uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Deus não dá uma provação maior do que nós podemos suportar. Ele sabia que Jó ia ser fiel. Porque Deus jamais iria ser envergonhado. Porque Deus, ele é fiel, ele é justo e ele é soberano sobre todas as coisas. E aí Jó, mesmo diante de tudo isso, ele não desistiu. E nós hoje, muitas vezes, quando temos uma enfermidade, algo tão simples, nós já desistimos de ser crente, nós já dizemos que já não está bom, que já não vale mais a pena ser cristão. Quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, nós já ficamos desestimulados, nós já achamos que precisamos de alguma coisa para motivar, eu preciso que alguém venha falar comigo, eu preciso que alguma coisa aconteça. E você vê que Jó não teve nada disso. Jó, ele por ele mesmo, ele continuou firme, crendo que Deus, uma hora ou outra,
alguma coisa ia acontecer. E Jó, depois disso tudo, Deus ainda permitiu que fosse tocado na saúde dele. E Jó ficou doente, muito doente. Que a própria palavra de Deus diz que ele, para se coçar, porque ele estava coberto de chagas, da cabeça até a ponta dos pés, ele usava cacos de telhas, porque ele não tinha mais nada, ele não tinha moradia. E naqueles tempos, quem era acometido de uma doença dessa, ele não podia estar junto com ninguém, ele tinha que ficar separado, isolado, para que ninguém fosse contaminado. E Jó, mesmo passando por tudo isso, mesmo quando os amigos deles, que eram amigos na hora da bênção, né, mas na hora da aprovação, insistiam com Jó: não, você pecou. Se você está sofrendo é porque você pecou. Se você está passando por isso é porque você fez algo. Não tem uma explicação, tem que ter um porquê. E o livro de Jó vem nos mostrar justamente isso, que muitas vezes os nossos sofrimentos, sim, são por nossas escolhas, mas muitas vezes não, é simplesmente pela permissão de Deus, para provar a nossa fé, para nós podermos chegar em um outro estágio em que nós vamos precisar desse amadurecimento. Porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus, na nossa fé, nós vamos ter que crer em Deus somente porque nós cremos. Porque nada vai favorecer e nada vai estar do nosso lado. Nós dizemos: não, eu creio em Deus porque eu tenho uma casa boa. Não, eu creio em Deus porque Ele já me deu isso e hoje eu estou bem. Não, vai existir momentos que tudo vai estar contra. Mas se você realmente for um homem ou uma mulher de fé, você não vai deixar de acreditar no teu Deus. E aqui também Aleluia, Jesus. E Jó, lá no final, diz o seguinte, 42:12, depois que ele realmente continuou perseverante, porque a palavra de Deus é clara, a recompensa é só para aquele que permanece. Aqueles que desistem, eles não têm recompensa, porque Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que não têm compromisso com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, Ele não é um Deus de contratos. Não é um Deus que você faz isso para mim agora e você recebe aquilo. Não. É um Deus que Ele tem uma aliança e a aliança dele é eterna. Então, o compromisso que Ele tem comigo e eu tenho com Ele é eterno e não muda, independente das circunstâncias. E lá em Jó 42:12, olha como foi o final de Jó. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ainda ficou comprovado que tudo que ele tinha não era porque ele não era fiel pelo que ele tinha, mas tudo que ele tinha era porque ele era fiel. Porque a palavra de Deus diz, né, que todos aqueles que buscam o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. O próprio Davi disse que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Por quê? Porque por mais que esteja um momento de Deus, ele sempre irá prover. Mas o nosso Deus, ele, como eu disse, ele só vai ter compromisso com aqueles que são compromissados com ele. E aí nós vemos também um outro exemplo, Ruth. Ruth, ela era uma mulher que não conhecia a palavra de Deus, ela não tinha nenhum tipo de contato com as pessoas que serviam a Deus. Porque naquele tempo somente os judeus tinham conhecimento da palavra de Deus e somente eles eram considerados como uma nação eleita, somente eles eram considerados escolhidos. E Ruth, ela era de um povo gentil. A sogra dela, Noemi, foi quem começou a mostrar para ela quem era Deus, como era servi-lo. E ela, de tanto observar Noemi, ela sentiu no seu coração o desejo de também servir esse Deus. E aí ela começou a ter a fidelidade com sua sogra. E mesmo depois que o filho dessa mulher chamada Noemi morreu e Ruth ficou viúva, mesmo assim ela quis continuar sendo fiel à sua sogra e continuou com ela. E Ruth, ela nos prova que através da nossa insistência tem uma recompensa, porque Ruth, pelo que estava acontecendo, ela não tinha mais direito a nada nessa vida. Tanto ela como Noemi eram para ficar viúvas e ainda pobres, porque as mulheres naquele tempo não podiam trabalhar e não podiam muito menos receber por qualquer tipo de trabalho. O que ela fez? Ela começou a colher os trigos que caíam, ou seja, ela começou a viver do resto, do que sobrava. E aí, de tanto as pessoas verem como ela era trabalhadora, do tanto que ela era fiel à sua sogra, um homem chamado Boaz se compadeceu e começou a ajudar Ruth. E mais lá na frente, esse homem, ele descobriu que ele era da mesma família que Noemi e ele conseguiu ser o resgatador. O que era o resgatador? Era um homem da mesma família de um outro homem que tinha morrido, que tomava o lugar dele para poder dar descendência a ele. E Ruth, mesmo sendo gentia, por causa da perseverança dela, ela conseguiu fazer parte da linhagem de Jesus. Porque Ruth, ela se casou com Boaz e ela teve um filho. E esse filho foi o descendente do pai de Davi,
E logo depois veio Davi. E nós sabemos que Jesus, ele é da linhagem de Davi. Ele é considerado filho de Davi, porque ele veio da descendência de Davi. Tudo isso por causa da perseverança. E outro exemplo também que nós temos é de José. José, ele teve todos os tipos de tentações para não continuar sendo fiel. Porque mesmo sendo um jovem, ele teve que sofrer pelos próprios irmãos, a inveja, ele teve que ser abandonado da sua parentela, ele foi para uma terra estranha, ele foi ser escravo no Egito. Aí eu fico pensando, né, hoje em dia, se fosse com qualquer um de nós, porque nós infelizmente estamos tão acostumados a ficar no conforto que qualquer situação já nos abala, já nos deixa enfraquecidos. Você imagina o tanto que José, antes de ele ser abençoado, ele pensava, não, mas eu tenho sido fiel, desde a minha mocidade, eu tenho sido justo, eu não tenho abandonado o Senhor. Mesmo em momentos que eu poderia ter cedido à tentação, eu não cedi, eu continuei sendo fiel. E olha, além de eu parar sem a minha família, eu consigo um emprego, e nesse emprego eu ainda vou para prisão. E eu imagino o que ele deveria ter pensado. Ele deveria ter pensado que talvez não valeria a pena se fôssemos algum de nós, né? Mas o que José fez? Ele continuou perseverando. Ele continuou perseverando, porque toda aquela pessoa que persevera, ela sabe que o fim do justo sempre é bom e o fim dos ímpios sempre é mau. Davi, lá no seu salmo, ele vai nos falar no Salmo 73. Muitas vezes ele ficou observando o ímpio e o coração dele começou a adoecer. Porque ele começava a olhar o ímpio e falava, não, mas eu estou fazendo o que é certo e não tenho prosperado. O ímpio tem feito o que é errado e parece que as coisas estão dando certo. Mas lá no próprio Salmo ele diz, de tanto observar, o próprio Deus fez ele perceber no seu coração que o ímpio ele pode dar certo por um breve tempo. Mas quando acaba, acaba tudo, não existe mais nada. E o justo, ele pode sofrer por um breve período de tempo, mas o fim dele é bom. E o fim dele sempre vai ser a salvação, porque é como a parábola de Lázaro que Jesus contou. Lázaro, como um mendigo, ele foi fiel, mas ele sofreu muito na terra. E o outro, que era rico, né, ele viveu tudo de bom nessa terra, usufruiu de tudo que ele poderia, mas infelizmente por ele não ter aceitado a Cristo, por ele não ter sido salvo, não adiantou. O tempo que ele passou aqui na terra poderiam ser 100 anos, não equivaleu à eternidade que ele sofreu. E ao Lázaro do mesmo jeito. Os 100 anos que ele pôde ter sofrido aqui na terra, por causa do seu estado, não equivaleu ao tempo de glória que ele recebeu por estar com Cristo no céu. E nós não podemos nos esquecer disso, porque muitas vezes nós olhamos para tantas coisas e nos esquecemos que a recompensa daquele que persevera é o céu. E nada que você tenha feito nessa terra, nada que você acha que é bom, que é felicidade, se compara ao céu. Porque muitas vezes nós ficamos assim com uma ideia tão abstrata, né, de céu, aí a gente pensa um monte de anjinho, um monte de coisas assim, mas não é isso, céu. Pense num dia que você estava mais feliz na sua vida. Pense nesse dia. Não se compara ao seu estado quando você estiver no céu. Pense em algo que você mais queira conquistar nessa terra. Não se compara com o que você vai conseguir quando chegar no céu. Glórias a Deus, aleluia. Tudo que a gente conseguir conquistar nessa terra não se compara ao que Cristo tem preparado para nós. Aleluia. E além disso também nós temos um exemplo aqui no versículo que fala de Ruth 4:17. E o chamaram de Obed, este veio ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E olha o fim de José. José perseverou, ele continuou até o fim. Tanto que os próprios irmãos que um dia humilharam ele, puderam ver ele como governador e dependeram até mesmo para se alimentar de José. E o fim de José foi o seguinte: em Gênesis 50:23 diz assim: José viu os filhos de Efraim, que era o seu filho mais velho, até a terceira geração. Porque o que acontece? Aquele que é fiel, o Senhor ele vai recompensar. Em Hebreus ele fala que nós temos que nos aproximar de Deus, já com a confiança, com a certeza de que tudo aquilo que nós fazemos não é vão no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos existe uma recompensa. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Nós não podemos pensar somente aqui na terra, nós temos que pensar na eternidade. Porque tudo que nós mudamos aqui na terra,
a traça, a ferrugem vai consumir. Mas o que nós juntarmos no céu, isso não vai ter fim. Isso vai durar eternamente. E também nós não podemos nos esquecer. Qual é o caminho do cristão? Qual é o caminho que eu não posso sair? Qual é o padrão que eu devo seguir? E lá em João 14,6, que é um versículo bastante conhecido, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai ao céu se não for por mim. Porque muitas vezes as pessoas pensam que caminho A, caminho X, intercessor tal, vai levar. Não existe outro caminho, é só Jesus. É somente aquele que aceita Jesus, que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. É somente aquele que deixa de seguir suas próprias vontades para seguir o que está escrito na palavra de Deus, porque aqui diz tudo. Aqui diz desde quando você nasce até quando você morre. O que Cristo, o que Deus tem para nós, para a nossa vida, o que é certo, o que é errado, o que vai me favorecer, o que não vai me fazer muito bem. Porque lá em Deuteronômio já diz, existem as bênçãos e as maldições. Mas não existe pessoa que nasceu abençoada e não existe pessoa que nasceu amaldiçoada. Existem pessoas que por suas escolhas decidiram ser abençoadas e existem pessoas que por suas escolhas decidiram a maldição. Porque todo aquele que segue a vontade de Jesus, ele escolhe estar na bênção. Como a própria palavra de Deus diz, a bênção nos acompanha. Nós nem precisamos chamar por ela, ela nos acompanha. E todo aquele que deixa de fazer a vontade de Deus, ele já está amaldiçoado, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que não estão em Cristo já são do mundo. Porque não é que Jesus, todos nós estávamos salvos e aqueles que não estão salvos vão ser perdidos. Não é isso. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós. E nós nos salvamos a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Salvador. E reconhecemos que nós não conseguimos chegar a Deus sozinhos, porque essa é a verdade. Desde Gênesis até Apocalipse, você pode ver o homem mais justo, mais santo que existiu. Em algum momento da vida dele, ele fraquejou. E se fôssemos levar ao pé da letra, pela lei, quem comete um pecado já estava condenado. Não existia isso de que eu fiz 40 anos da minha vida o que era certo, e aí em um ano da minha vida, em um segundo, eu me desviei e fiz o que era errado. Se fôssemos pela lei e não tivéssemos Jesus como nosso direcionador, nós já estaríamos condenados. Mas graças à morte de Jesus lá na cruz, hoje todos nós, independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Porque quando nós vemos lá em Apocalipse, a igreja que Deus colocou como uma igreja perfeita, não era uma igreja que não existia falha, porque não existe essa igreja. Lá existem 7 tipos de igrejas e todas elas tinham algo, todas elas tinham defeito. Até mesmo a igreja primitiva, a igreja de Pedro, a primeira que existiam defeitos, existiam falhas e o tempo todo eles tinham que ir ao seu pastor, eles tinham que ir à Bíblia para ver o que eles precisavam consertar. E você vê que a igreja que foi considerada como perfeita foi a igreja que mesmo com pouca força, ela perseverou. Que nós não venhamos nos esquecer que independente das suas falhas, independente dos seus efeitos, independente do que você esteja passando ou não, do que você tem ou não, nós como cristãos, o que nós temos que fazer sempre é perseverar. E eu gostaria de agradecer por essa palavra. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, pelas suas Amém, orações. Jesus. Perseverar. Pedimos para Deus sabedoria, né? Amém. E pedimos a Deus também força para perseverarmos. Porque nós sabemos que os dias não são fáceis e todos aqueles que realmente estão ligados em Jesus e conhecem a palavra, sabem que não vai melhorar. Eu sei que muitas vezes não precisa ficar triste com isso, porque nós sabemos que o nosso alvo, como eu disse aqui, é o céu. Então, independente do que aconteça ou do que venha acontecer, nós como igreja temos que estar firmes em Jesus, sabendo e tendo convicção de que o nosso tesouro está guardado. Graças a Então, Deus. convido os irmãos a fecharmos os olhos para nós estarmos Graças orando, a amém? Deus. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar em tua